Eu sou o Luiz Otávio de Faria Silva, mediador e coordenador na plataforma Arquitetura e Biosfera, espaço de pesquisa ativista acolhido pela Associação Escola da Cidade. A ideia na plataforma é fomentar e acolher ações e pesquisas que apontem para uma condição regenerativa da relação entre os seres e do planeta como um todo. Vários grupos de trabalho e pesquisa, GTPs, operam no âmbito da plataforma, dentre os quais o GTP Arquiteturas Tradicionais, onde se dá uma interação e escuta quanto aos saberes dos povos originários, fundamentais nesse momento de revisão da nossa maneira de lidar com o planeta e com a vida. Oi, meu nome é Ana Júlia Ditt, faço parte da plataforma Arquitetura e Biosfera, junto com o professor Luiz Otávio, o Li, e também parte do grupo Arquiteturas Tradicionais. Nesse grupo, a gente trabalha com as populações indígenas, as populações ameríndias, originárias do Brasil, tentando, através da etnoarquitetura, entender as questões das espacialidades, da tectônica, da convivência dentro dessas comunidades, mas mais do que isso, tentando entender, absorver, abrir um espaço de escuta para o entendimento do que é esse outro imaginário, essa outra visão de mundo que esses povos carregam através de tantos milênios e que é tão importante agora, principalmente nesse momento de crise climática aguda e que pode nos ajudar muito com isso. A gente faz um engajamento muito ativo com esses grupos, um engajamento político mesmo, numa tentativa de entender como construir um mundo melhor, tanto para eles quanto para a gente. Aliado à plataforma e ao grupo de trabalho Arquiteturas Tradicionais, esse trabalho é desenvolvido pelo Escritório Modelo da Escola da Cidade, um grupo que reúne alunas e alunos dessa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, coordenados por um professor responsável, que no meu caso sou também um ex-aluno. Dessa forma, o processo de projeto da Escola Cuicuro é também um exercício pedagógico, onde os processos partilhados por todo o grupo são parte de um experimento de aprendizado voltado a projetos de extensão, permitindo assim alianças e parcerias potentes como essas com os Cuicuro do Alto Xingu. Do ponto de vista de uma aluna da graduação, para mim esse projeto traz um alto grau de realidade para os trabalhos feitos ao longo da faculdade. Então a gente se depara com demandas, práticas e causas reais. Além disso, ele também pode render enormes frutos e pontes que são muito importantes numa graduação. No caso da Escola Cuicuro, a gente partiu de um estudo prévio feito de uma escola COCAR e daí foram surgindo possibilidades de intervenção, possibilidades de implantação, visualidades e espacialidades desejadas e também um estudo de materiais que são muito importantes no caso de uma logística específica de construção de uma escola no território indígena do Xingu. O projeto da Escola Cuicuro, ele parte do projeto da Escola COCAR, que foi anteriormente desenvolvido os Cuicuro com a FUNAI, e a gente usou ele como base, somente repensando em soluções de dimensão, de conforto acústico e térmico, questão dos fluxos de atividade, e também para que seja um lugar flexível, tanto como escola quanto para o futuro, se precisasse virar outra coisa e ter outras atividades acontecendo lá. E também que fosse um ambiente inspirador, assim como uma floresta. O projeto se dá em 4 etapas, tanto do ponto de vista de raciocínio quanto de construção. O primeiro deles é a parte das salas de aula, que são 6 salas de aulas e 2 terraços, que formam um semicírculo, em referência ao projeto anterior do COCAR. E elas conseguem ser tanto 100% abertas quanto fechadas, por conta de portas pivotantes de madeira de reutilização da escola, que vai se tornar antiga, e vai entrar em desuso. E os fechamentos laterais são em barro. A estrutura toda em madeira e o telhado vai ser em onduline. Assim como as salas de aula, o pavilhão Cuicuro, que seria a segunda etapa desse projeto, ela é construída e tem esses mesmos materiais. Porém, as atividades que se dão lá são a sala dos professores. A gente tem a biblioteca Cuicuro, a sala de informática, que são de apoio à escola, e também o refeitório e a cozinha.
Esse refeitório e cozinha ele serve tanto de apoio para a escola quanto de apoio para eventos que a aldeia recebe, onde eles recebem convidados tanto do TICS quanto outras pessoas de outros lugares e estados. E aí a gente vai para a terceira etapa do projeto, que é o pavilhão Flor de Pequi. Ele é uma palhoça e funciona como uma ampliação do refeitório, mas também um lugar de descanso, um lugar de espera dos pais, né, para as crianças saírem da aula, e também para atividades diversas como a luta uca-uca, um lugar de tomada de decisões da aldeia e tudo mais. E a gente tem como quarta etapa o banheiro seco, né, para trazer, além de toda essa parte de construção e de material, é outro jeito de trazer essa arquitetura pedagógica. A gente tenta, com esse projeto, trazer essa autonomia de construção também. Uma vez que a gente constrói em barro com as próprias mãos, a gente pretende que o pessoal da aldeia tenha essa autonomia no futuro, de que se eles precisarem ampliar ou construir qualquer outra edificação de apoio à aldeia, eles vão ter esse conhecimento também. E o baixo impacto ambiental, né, da obra, do projeto. É uma questão de engajamento, uma questão de sustentabilidade e uma questão de arquitetura pedagógica também.